E aí, como vai você? Tudo bem contigo? Com a gente aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Missões na Rede. E hoje é o nosso quadro Escola de Discípulos Graça Abundante. E hoje na Escola de Discípulos Graça Abundante o nosso assunto é a respeito de Deus. Deus é Espírito. Nós estamos aqui na Escola de Discípulos estudando as belezas do nosso Pai Celestial. O assunto da lição de hoje é Deus é Espírito. O que isso significa? Significa que o único Deus verdadeiro, ele não tem um corpo físico, ele não é material. Deus é Espírito. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo de número 24, olha o que diz a palavra de Deus. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus declara que Deus é Espírito, ou seja, ele não tem forma física, um corpo físico, mas o Senhor Deus é Espírito. Muitas vezes nós lemos na Bíblia falando sobre as mãos de Deus, a cabeça, o coração, os pés, fala até sobre as asas, aquele que habita debaixo das asas do Senhor. Você, meu amado irmão, não pode interpretar isso ao pé da letra. Não significa literalmente que Deus tem a asa, a mão e tudo, porque isso é do nosso corpo físico. A teologia chama isso de antropomorfismo, ou seja, é quando Deus usa formas humanas para se comunicar com o ser humano. Ele usa esta linguagem para comunicar uma verdade, para que eu e você entenda a palavra de Deus. Por isso, ele usa formas humanas para que a gente venha entender, tá bom? Acerca desta verdade de que Deus é Espírito, nós também temos que ter o cuidado para não representar Deus através de nenhuma imagem. Deus é imaterial, Deus é Espírito. E não há nada nessa criação que se compare com a beleza e com a glória de Deus. Nem que você faça uma imagem toda de ouro, de prata, não importa. Nada pode se comparar com a glória de Deus, com a beleza de Deus, porque Deus é Espírito. Acerca disso, a palavra de Deus diz, Deuteronômio capítulo 4, versículo 10 em diante, diz assim: lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer enquanto viverem sobre a terra e a ensinem aos seus filhos. Então a Bíblia diz no versículo 12, então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, vocês ouviram as palavras do Senhor, vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz, e lhes anunciou a sua aliança. No 15, no dia em que o Senhor lhe falou do meio do fogo, vocês não viram forma alguma, portanto tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si ídolos, uma imagem de alguma forma semelhante ao homem ou à mulher. Então, a palavra de Deus pela boca de Moisés declara que o Senhor falou no meio do monte, o povo ouviu a voz, mas não viu forma corpórea de nada, porque Deus é Espírito. Em relação a isso, nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, tá bom? Essa questão de adorar a Deus em espírito e em verdade pode ter dois significados para cada parte desta frase. Primeiro, adorar a Deus em espírito tem duas implicações. Primeiro, pode significar nós devemos adorar a Deus com todo o nosso ser, sinceramente e profundamente. E segundo, nós devemos adorar a Deus no poder e na direção do Espírito Santo. E adorar a Deus em verdade também tem duas implicações. Pode significar que nós devemos adorar a Deus verdadeiramente, sinceramente, com integridade. E também que nós devemos adorar a Deus de acordo com a verdade. Isto é,
de acordo com a verdade revelada nas Escrituras. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia declara que porque Deus é espírito, ele também é invisível. Ninguém nunca viu Deus. A Bíblia declara isso, que ninguém nunca viu Deus. Então, se ninguém nunca viu Deus, então como podemos conhecer a Deus? A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 1, tá certo? No versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, o Filho unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Deus é espírito, Deus é invisível, ninguém jamais viu a Deus. Então, como podemos conhecer a Deus? Através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Sim, Jesus é a imagem perfeita do Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. A palavra de Deus diz que na pessoa de Cristo habita corporalmente toda a divindade, a glória de Deus. Então só há uma maneira de conhecermos o único Deus verdadeiro e invisível. É na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Porque Ele é Deus em carne. E Ele revela toda a glória da divindade para cada um de nós. Tá bom? Então, nessa lição de hoje, nós aprendemos que Deus é espírito e que não pode ser representado por imagens. Nós aprendemos também que a única maneira de conhecer este Deus verdadeiro é através do seu único Filho, Jesus Cristo. Porque Jesus é a imagem máxima do Pai, é a glória do Pai, da Trindade Santa, e nós podemos conhecer a Deus através do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, aluno da Escola de Discípulos Graça Abundante. Ficamos felizes de você ter nos acompanhado até aqui. Eu quero te indicar o livro do Paul Washer, O Único Deus Verdadeiro. Você pode baixar no site do Voltemos ao Evangelho. É o livro que nós estamos usando como base para fazer as nossas aulas da Escola de Discípulos Graça Abundante. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilha com os teus amigos. Vamos espalhar a mensagem do Reino de Deus na terra inteira. Põe teus comentários aqui embaixo a respeito das suas dúvidas, que nós vamos tentar te responder, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Não se esqueça, olhe sempre para Jesus.